Esse início de trabalho, sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Anticristo. É bem importante assim a pessoa ir lembrando assim que precisa de conhecer os ensinos, precisa estudar o livro Na Luz da Verdade, precisa de ir observando como a pessoa faz com ela mesma, porque o anticristo é a atuação que existe dentro de cada um de nós, o predomínio do raciocínio. Então o raciocínio é influência do anticristo. O anticristo é o lutador contra Cristo. É Lúcifer, e a influência dele predomina. A gente vai observando assim, se a pessoa descuida um pouco, ela fala que ela precisaria ter calado, ela fala que precisaria ter falado. Quer dizer assim, quando a gente encontra-se em paz com a gente mesmo, porque está estudando o livro Na Luz da Verdade, então o que acontece? A gente vive o presente. Quando vive o presente, o raciocínio não atua. Porque a atuação do raciocínio é aquela condição bem importante assim, né, que precisa dele em parte na nossa vida. Cada um é que tem que lembrar assim. Um ensino bem importante é: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Quer dizer que se a pessoa quiser tornar-se um escolhido, ela tem que conhecer os ensinos. Numa empresa, para a pessoa ser promovida, ela tem que conhecer os funcionamentos da empresa, do setor que ela trabalha e de outros setores também. Na nossa vida interna, se a pessoa quiser ter paz com ela, é bem importante. A paz é dentro de nós, mas primeiro a pessoa tem que ter a segurança dos ensinos. E ela tem que ir caminhando paulatinamente, porque devido aos conceitos errados que nós trouxemos, que não é recente esses conceitos errados, quase toda a época da existência do espírito humano vem tendo conceitos errados. Então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ir organizando-se. E aquela importância que cada um é que tem que ter, porque quando a pessoa tem o conhecimento do funcionamento daquela empresa, é esse que vai representá-la. E se ele continuar fazendo um trabalho bom, ele continua nesse setor, comunicação com os outros com quem aquela empresa necessita daquele contato. Então, na nossa vida diária, quando a pessoa começa a conhecer os ensinos e conviver com os ensinos dentro dela, tem uma coisa bem importante, tem a esperança. Então, no movimento da vida, vai sempre surgindo uma confiança de que vai dar certo. Mas a pessoa tem que lembrar assim, que aquele motorista naquela estrada, para ele chegar no seu destino, para dar certo, ele está o tempo inteiro com atenção na direção que ele está seguindo, na direção daqueles outros que vêm vindo e naqueles que estão passando por ele. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, que não é uma acomodação, o desenvolvimento. E aquela importância, assim, dos ensinos que o Filho de Deus trouxe, da simplicidade. Então é bom a pessoa ir lembrando que não é indo aos lugares que a pessoa vai encontrar uma realização. Tanto é que tem uma referência bem importante que fala assim, que a pessoa, quando quiseres alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Então quer dizer assim, que é no silêncio. Então a pessoa tem que tendo um trabalho de ir vendo o que ela necessita. Ou aquele com quem ela convive, um filho ou um conhecido, está necessitando.
E qual é a maneira que existe para receber o auxílio? Então a vida ela é bem simples assim. Então os representantes das religiões daquela época de Jesus viram assim que os ensinos que Jesus trazia eram os ensinos simples e que possibilitavam o espírito humano voltar para a pátria do espírito. Essa simplicidade, essa naturalidade. E é bem importante a gente vai observando assim da naturalidade. Toda época da nossa vida nós vamos observando que a naturalidade nos possibilita a realização. Não tendo influência, a pessoa vai ficando feliz. E é bom a pessoa ir observando assim. Quando a gente faz as coisas para a gente mesmo, porque aqueles afazeres precisam de serem feitos, a gente fica feliz. Quando a gente faz para outro, porque o outro está necessitando, muitas vezes tem um desgaste físico. Muitas vezes aquele outro não valoriza aquilo que está sendo feito. Cada um é que tem que ir observando o caminho que ele está caminhando. A crucificação de Jesus foi porque ele incomodava, devido ao fato da popularidade que aqueles dirigentes daquelas religiões estavam perdendo. E essa popularidade é bem importante assim. Nós temos que ter a naturalidade de ver a minha vida, como é que eu encontro caminhando e o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Então, toda a época da nossa existência, o trabalho conosco mesmo, aquela importância assim de conhecer os mandamentos, de observar onde eu me encontro com esses mandamentos. Toda época, nós não temos tempo para olhar para um lado nem olhar para o outro. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque se eu tenho tantas coisas ainda para ter um desenvolvimento, para conhecer como eu sou, aquelas partes escuras que encontram dentro de mim, porque nós sabemos assim que no juízo final terá a separação. Então a separação é como a pessoa é. E a gente tem que ir observando assim, vem sendo feito a separação. Então a gente pode observar as gritarias, os tumultos, a falta de consideração, a falta de valorizar o semelhante, porque tem um ensino bem importante que fala assim: o que fizeres aonde seus semelhantes, então a pessoa vai ter que colher aquilo que está sendo feito. Quer dizer que se não há consideração com o semelhante, então o que acontece? Já está sendo feito a separação. E essa separação é bem importante assim, porque muitos acham que no último instante ela terá tempo. Não terá tempo, porque nós sabemos assim que uma criança não aprende a caminhar da noite para o dia. Ela tem que ter tido desenvolvimento, ela tem que ter as perninhas fortes. Então tem que ter uma preparação. Aquela criança, para ser promovida no ano escolar, ela tem que frequentar aquele ambiente o ano inteiro. E ela tem que fazer as recomendações que são ministradas. Então, para nós termos uma transformação, nós temos que ter uma vibração diferente. E nós sabemos assim que as vibrações são verdadeiras. É mais fácil observar os cachorros. Os cachorros não se enganam quanto à vibração. Então aquela pessoa tem uma vibração que é boa, aquele cão aceita. Aquele que não tem uma vibração boa, aquele cão também manifesta. Essa vibração a pessoa não consegue de uma hora para outra. É bem importante assim. A vida inteira a pessoa trabalhando. E a gente pode observar que em muitas profissões, porque uma menina que fica próximo da mãe, essa menina com 10 anos, ela sabe mexer no fogão. O que acontece? De pequenininha, essa criança já ficava no colo da mãe. Então existe uma maneira de receber por assimilação, que é a mesma coisa daquele jovem aprendiz, perto daquele profissional ou perto de um adulto que tem aquela profissão. O jeito que aquele jovem fica, um período seguinte ele tornou-se profissional. Nós temos que lembrarmos assim, para nós tornarmos escolhidos, nós temos que melhorarmos.
E essa melhora é uma frequência. Então nós temos que vibrar de acordo. E para nós vibrarmos de acordo, a pessoa tem que lembrar, assim, que ela tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade, ela tem que trazer essas informações para a vida dela. É bem importante assim. Quando um palestrante vai para uma empresa, ele leva o conhecimento dele e muitas vezes ele recebe da empresa o que a empresa está necessitando para estimular aqueles que vão assistir a sua palestra. Para ele levar ele tem que ter tido uma base, ele tem que ter tido uma força, um conhecimento. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque o conhecimento não aconteceu assim. Aquele professor não tornou-se um professor assim. Ele vem dedicando anos trabalhando nesse segmento. Então, para nós nos tornarmos escolhidos, nós temos que fazer esse trabalho conosco. Nós temos que diferenciar as coisas do raciocínio e as coisas do espírito. Porque as avaliações que são feitas de uma maneira geral para no raciocínio é como se a pessoa dormisse e tudo acabasse. É como se a pessoa venceu o tempo dela na matéria grosseira, aí então acabou-se. Mas não acabou. Então essa questão do raciocínio faz com que tudo que a pessoa tem é agora na matéria grosseira. E tudo que ela está fazendo para os seus descendentes, para acúmulo para os seus descendentes. Mas se a pessoa parasse um pouco e deixasse o seu espírito manifestar, ele veria sim que ele ficou qualificado na vida, no seu trabalho, nas suas atividades, nos seus relacionamentos, porque ele teve que ter o desenvolvimento para isso. Agora, se ele possibilita tudo para os seus, então esses que agora estão sendo beneficiados, quer dizer assim, não são qualificados, porque agora tem que receber tudo nas mãos. Então a pessoa não pensa, porque se ela pensasse, ela veria sim que esses seus descendentes são tão qualificados quanto ele. Então essa naturalidade que precisa de existir dentro de nós. Então é a confiança nos ensinos. E para ter essa confiança, a pessoa tem que lembrar que ela tem que sair do mediano. Ela tem que ir fazendo a seleção, porque tem as profecias, que se realizam. Se cada um observa as profecias, sempre vem realizando. Quer dizer que é a separação do joio do trigo. Aquela condição bem importante de conhecer aqueles que já apresentam uma condição de ser separado do tumulto. Costumes, aquela maneira boa que necessitamos de ter uma maneira de poder contar com o nosso corpo físico. Para isso, a pessoa precisa de conhecê-la, quer dizer assim, o jeito que ela alimenta, a condição física que ela apresenta, a maneira que ela está apresentando para a sua sobrevivência diária. Isso é bem interessante, porque aquelas pessoas que necessitam do veículo para o seu trabalho, têm uma coerência na sua vida, elas fazem a manutenção daquele veículo conforme a recomendação do fabricante. Então aquele veículo fica com muitos anos de uso, mas fica um veículo que a pessoa pode contar com ele. Aqueles que não fazem a manutenção ficam inseguros se vão poder contar com o veículo ou não. Então essa naturalidade que existe, nós precisamos de lembrar assim, que tem que trazer para dentro de nós. A confiança está como a pessoa é. E essa confiança tem que lembrar assim, dessas coisas boas que nos possibilita todos os dias. Então a confiança para continuar tendo. Então aquele filho recebe os benefícios na moradia, as orientações e aquilo que ele necessita também tem aquela condição boa, esse filho corresponde, é polido, é coerente. Aquele filho que não é muito coerente, também muitas vezes ele não recebe tudo aquilo que ele está querendo. Porque o que ele ouve é assim, não, você primeiro precisa de fazer isso. Quer dizer que se precisa de ser feito, então ele já tem incumbências anteriores que não foram cumpridas. Nós somos assim. Para nós nos tornarmos escolhidos, não podemos ter pendência.
E nós sabemos assim que as pendências, independente da pessoa, elas manifestam. É bem importante cada um lembrar assim, independente de nós, vem na nossa memória o nosso ontem. Quer dizer assim, arrumar. Para arrumar, a pessoa quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem uma força dentro dela que possibilita essa condição de arrumar o ontem, de conviver bem com o ontem e de ter uma bondade dentro dela de saber assim que naquela época, com o conhecimento que ela tinha, ela não poderia ter feito diferente. Ela descuidou. Foi dado a ela muitas anunciações que esse comportamento não seria bom, mas ela descuidou. Então agora, estudando o livro Na Luz da Verdade, entra nessa condição bem importante assim, de ter a capacidade para resgatar aquele ontem. O benefício é sempre para aquele que faz o movimento. Aquele que faz as funções, é ele que fica qualificado. Aquele que estuda, que adquire os conhecimentos que precisam de ser adquiridos para o seu espírito, é ele que fica qualificado. Porque a paz é uma condição interna. Então tem a diferença. Não é a paz externa que nós temos que trabalhar. É na minha paz interna, vendo como eu me encontro, o procedimento que eu estou tendo. E é bem importante assim, porque muitas pessoas deformam o rosto, estragam os dentes, por não ter paz interna. Então nós sabemos assim que a manifestação da natureza, possibilitando assim que os sinais apresentarão. Tem as profecias que vai ter os sinais no céu quando houver a separação daqueles que serão escolhidos e daqueles que não terão serventia. A pessoa tem que lembrar assim, que a vinda de Jesus já tem 2000 anos. Moisés já trouxe os 10 mandamentos aproximadamente há 3.500 anos. Então hoje as pessoas não justificariam assim de achar que precisariam de vir uma nova informação, mas com o prometimento do Filho de Deus dizendo assim que viria um outro, então veio, trazendo mais uma vez a anunciação para aqueles que querem ser salvos. É o livro Na Luz da Verdade. Essa anunciação de Jesus fica bem claro assim. Muitos esqueceram assim de estudar direito, porque ele fala que sair do Pai volta ao Pai, que virá um outro que não ele. E ele fala também que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Quer dizer assim, o Espírito Santo é a lei, é o Filho do homem, é o prometido. Cabe a cada um, agora, ele mesmo fazer o resgate. E essas informações, a pessoa tem que ser séria com ela mesma. Se uma pessoa tem vontade de tornar-se um escolhido, ele tem que ter tido conhecimento dos ensinos, porque não justifica a pessoa falar que não teve as informações, porque durante a nossa vida, nós sempre sabemos o que nós queremos. Então, toda época, a criança pequena, o adolescente, o homem maduro, o homem envelhecido, ele sabe o que ele quer. Então, a importância de nos mantermos lúcidos, ter a capacidade de conviver conosco, essa é a importância, a naturalidade que precisamos de ter, a bondade que temos que ter dentro de nós para compreender a fase anterior que tivemos que vivenciar e que não tínhamos o saber e que não percebemos a gravidade daquilo que aconteceu, que nós permitimos. Então agora tem que ter a capacidade de fixar dentro de nós a esperança. O prometido veio, trouxe o livro Na Luz da Verdade, então a pessoa tem que lembrar assim, é individual, não tem como uma pessoa alimentar para o outro. Se a pessoa tem vontade, ela mesma tem que ter o conhecimento. Então aquela condição que tem um ensino que fala assim, não dê pérola aos porcos, então a pessoa tem que diferenciar com quem ela explica, porque se já está falando que aqueles que se encontram no tumulto, na gritaria, já são definido o comportamento deles. Porque nós sabemos assim que quando tem um adestrador
que orienta direito aquela responsabilidade que ele tem, ele não grita com os animais. Então aqueles pais que têm uma orientação, que têm uma polidez, também não grita com os filhos. Isso é físico, na polidez, na coerência. Então, se já se encontram na gritaria, então não encontram tempo para ele mesmo perceber como ele se encontra, o jeito que ele está posicionando, porque nós sabemos assim que tem muitos tons de voz. O tom de voz do comandante é diferente do tom de voz daquele comandado. O tom de voz da criança é diferente. Então, o tom de voz da criança, ela sempre recebe aquilo que ela precisa. Para ela não receber aquilo que ela está precisando, ela tem que ter mudado o tom de voz. Então não dá certo para ela. Então ela sabe da necessidade que ela tem, mesmo ela sendo pequena, então ela manifesta da maneira que ela vai ser atendida. Os auxílios se manifestam assim, para a vida daqueles que estão pretendendo ter um desenvolvimento interno. Se nós descuidamos, fica bem claro assim, a pessoa que está no 2º ano de nível escolar, ela pode voltar na sala daquele que estão iniciando. Então ela tem o conhecimento, ela pode voltar e conviver ali. Aquele do 1º ano não tem condições de subir para o degrau acima. Eles não assimilarão aquelas informações. A sequência eles vão assimilar, mas no período atual eles não assimilam. Na nossa vida interna de relacionamento é igual. Aqueles que apresentam, tendo um interesse em conhecer o livro Na Luz da Verdade, eles apresentam um conhecimento a mais. Mas se ele descuida e desce para aquele nível daqueles que não estão interessados, tem uma influência na matéria fina. Então não é somente na influência da matéria grosseira, porque as vibrações que existem em torno de nós estão relacionadas com o nível que nós temos. Se a pessoa desce, essas vibrações ficam no nível acima. Então eles ficam impregnados daquelas vibrações daqueles que não são coerentes. Ele volta, mas ele não volta para o nível que ele estava anteriormente, porque um degrau tem em média 17 centímetros. Então na nossa vida interna tem muitos planos. Quer dizer que a pessoa se encontrava antes num determinado nível, agora ela desceu por descuido, porque ela acha que poderia de ajudar o próximo. E nós esquecemos que temos que ajudar o próximo que está fazendo o esforço para estudar o livro Na Luz da Verdade, para ter o conhecimento dos ensinos, para melhorar. Porque nós sabemos que tudo que nós recebemos, nós temos que retribuir. Então aquele que está fazendo o esforço para melhorar, muitas vezes ele não quer auxílio nenhum, porque ele sabe assim que ele vai ter que repor. Então quando nós descemos, porque nós descuidamos, então nós ficamos com aquelas vibrações daquele nível menor do que o nosso. E quando ficamos com essas vibrações, nós teremos dificuldade de voltar para um nível acima. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que teve que fazer hora extra. Então ela já tem uma carga horária e naquela função que ela tem, exige bastante atenção, bastante saber, bastante dedicação. Agora precisou dela trabalhar horas a mais. Ela vai trabalhar porque ela tem uma reserva de saúde. Mas tem muitos casos assim que a pessoa fala que demora muito tempo para recompor, porque ela gastou a mais daquilo que podia. Quando nós convivemos com um nível abaixo, então a gente sabe assim que a gente tem que ceder energia. Ceder no energia é aquela limitação que existe para voltar para o nível anterior que nós tínhamos. Nós ficamos num nível abaixo. Então é bem grave assim. Então, quando fala que a pessoa tem que fechar a porta do quarto, quer dizer que a pessoa tem que procurar um resguardo. Ela tem que manter o seu relacionamento, mas ela tem que ter o resguardo para que, quando apresentar a separação dos acontecimentos, então ela tem que ter uma saúde também. E aquela condição bem importante, porque uma pessoa está fazendo um movimento que julga que esse movimento vai ter um melhor vigor. Nós temos que lembrarmos assim que a média de vida é 80 anos. Quer dizer que 40 anos é a metade.
Então aqueles que se encontram com 50, fala assim que está na metade, ele não faz uma conta bem simples, que é 100 a idade que ele vai chegar. Mas se ele está descuidando agora, ele não vai chegar nos 80, porque ele está antecipando. Então essa naturalidade que a gente tinha que aprender. O anticristo trabalha assim, fazendo com que as pessoas percam a naturalidade e que nem percebe que se a média de vida é 80 e ele já se encontra com 50, como então pode ele estar na metade da vida? Usando erradamente o corpo. Então o trabalho do anticristo é isso. Colocar na cabeça da pessoa que ela vai agora ter uma vida melhor, porque agora ela julga que ela vai ficar mais saudável. Vai ter um procedimento aí de antecipar o período da sua existência. Isso é físico, porque dificilmente uma pessoa conhece de alimentos para melhorar a qualidade do alimento. Então o que está fazendo aí? A vaidade. A vaidade é das trevas, é de Lúcifer. Então o anticristo é isso, trabalhando com a prepotência, com a vaidade, tirando a lucidez da pessoa e a pessoa não percebendo, não possibilitando que o seu espírito manifesta. E é bem simples assim, porque se Jesus foi colocado na cruz e ele não tinha nenhuma culpa, e inventaram então que ele agora tirou os nossos pecados, não tem como um filho ser punido no lugar do outro. Então um filho fez aquela bagunça, dentro da moradia tem aquelas punições. Agora, esse que fez a arte não é punido. Esse que é punido não teve nenhum movimento. Essa incoerência, assim, essa falta de bondade interna. Então a pessoa tem que lembrar assim, que aquele que fez, aquele é que paga. Aquele que aceitou as informações erradas, ele vai caminhar no caminho errado e é problema dele. Porque para as outras coisas ele sabia o coerente. Então essa naturalidade assim, saber o coerente, saber aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Toda época a pessoa tem que manter-se lúcida. Então as atividades físicas a pessoa tem que lembrar assim, que é um trabalho de Lúcifer. As pessoas não fazem atividade com utilidade, fazem atividade para ficarem vaidosos. Então a vaidade está junto com a decadência. Porque aqueles que têm a vaidade, eles estão sempre apresentando para os outros. Esquecem que a vida é interna. É aquela bondade assim que nós temos que aprender a conviver conosco mesmo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de nos tornarmos lúcidos, de nos tornarmos coerentes, de sermos cuidadosos conosco mesmo, de observar o caminho que nós estamos caminhando, de observar assim que as influências que Lúcifer deixou são influências que traz a pessoa para a decadência, porque não traz para a pessoa uma maneira de refletir. Nós vamos observando assim que o símbolo do Criador é a cruz com os 4 braços iguais. Os símbolos que nós vemos sobre os templos e as igrejas não traz nenhum benefício. E nenhuma pessoa que trabalha nesses lugares são credenciados pelo Criador. Trabalham ali porque é um meio de atividade profissional, porque entre os ensinos e o Criador não precisamos de intermediários. Não são os meios que possibilitam o espírito humano voltar para a pátria do espírito. É compreendendo os ensinos conforme precisam de serem compreendidos. Então é bem importante assim, porque a minha compreensão é diferente da do meu semelhante. Se eu tenho uma condição de responder uma pergunta, eu preciso de ver se vai estar de acordo com o que ele está perguntando. Porque uma criança pequena, quando faz uma pergunta, assim que a pergunta excede um pouco além daquilo que ele está precisando, dispersa. Na vida interna é o mesmo procedimento. Então, as vivências que cada um tem, esse é que tem que trazer as vivências para a sua compreensão diária. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ver se esse meu caminho que eu estou caminhando é o caminho que vai me levar de volta à pátria do Espírito.